Estamos falando hoje aqui no Conexões sobre espiritualidade e sofrimento. Nas palavras de Carlos Drummond de Andrade, a educação para o sofrimento evitaria senti-lo com relação a casos que não merecem. É isso mesmo, doutor Leandro? Há casos que não merecem o nosso sofrimento? Sem dúvida que sim, padre. A gente vê pessoas sofrendo por coisas tão pequenas, né, por situações tão transitórias, tão passageiras, e muitas vezes sofrimentos grandes e que contagiam, que disseminam para pessoas do lado, para famílias que não merecem sofrer por isso, né? Por isso que eu acho que a gente tem que ter a maturidade de até mesmo poder definir qual sofrimento que vale a pena ser sofrido, ser vivido. Eu posso dizer assim, quando uma pessoa sofre voltada para si mesma, ou seja, para o próprio ego, mesmo que tenha algumas razões, é um sofrimento muito doloroso. Agora, quando ela sofre por uma causa, quando ela sofre abrindo-se ao outro, ao mundo, o sofrimento faz sentido. Certamente, padre, é isso mesmo. À medida que a gente sofre pelo outro, né? Por mim, por Deus acima de tudo, mas por mim e pelo outro, esse conjunto tem a possibilidade de me transformar, de me mostrar as coisas essenciais da vida. E tirando esse egoísmo meu, das coisas só para mim, ou só para o meu pequeno grupo. Olha, então, nesse sentido, é importante. Eu já atendi pessoas assim, à beira da morte. E algumas numa serenidade que me impressiona até hoje, quando eu me lembro. E há outras num profundo sentimento, parece que acabou tudo. Parece que acabou tudo, ou seja, ela estava ainda ali naquele final de vida voltada para si. Quando a pessoa se abre para o outro, para Deus, para a criação, para o cosmos como um todo, eu acho que o sofrimento é menor, né? Faz toda a diferença, sim. Bom, eu tenho aqui a participação da Elisa Duval. Ela diz o seguinte: o Papa Francisco escreveu a uma criança no livro Querido Papa Francisco: nunca conseguia entender por que as crianças sofrem. Para mim é um mistério, não encontro uma explicação. Ele disse que curaria as crianças se pudesse fazer um milagre. Penso que é isso mesmo, mistério das coisas de Deus. Então, doutor Leandro, como explicar, como entender o sofrimento dos inocentes, o sofrimento do justo? Padre, não tem. Isso é um mistério, né? A gente não sabe por que os justos sofrem. E porque também que os ímpios sofrem também, né? O fato é que tem determinadas doenças que a gente vê, determinados tratamentos, que quando eu vejo eu penso, puxa, Senhor, uma pessoa tão boa, de coração tão bom, tem tanta gente ao lado dele. Essa é a comparação, às vezes, popular, né? Tanta gente ruim no mundo, por que não vai esse? Exatamente. Claro, a reflexão não é por aí. A pessoa tão boa, mas passando por esse sofrimento tão grande, para que isso? Por que isso? Na verdade, eu nunca consegui responder por que os justos sofrem, mas eu me tranquilizo na certeza de que Deus sabe o motivo de todas as coisas e eu me descanso, eu me relaxo nisso. E é interessante a gente pensar também, né, que às vezes o sofrimento é uma visita misteriosa de Deus. Queria agradecer a Elisa Duval, obrigado, fraterno abraço. A Geralda Eleutéria, ela diz o seguinte: quando sofremos pelas mais variadas razões, sabemos que não somos um desafortunado, mas um amado de Deus. Os sofrimentos pelos quais nós passamos são maneiras belamente estranhas de Deus fazer bem a nossa vida. O sofrimento, padre, tem a capacidade de nos balançarmos diante de determinadas situações. De nos mostrar que aquela situação que eu estou vivendo não está correta. Eu preciso mudar a minha forma de viver aquilo. Então, eu penso o sofrimento também como uma ponte, que vai me levar em algum outro local melhor, mais amadurecido, olhando mais para os meus valores e não tanto para os valores que o mundo me impõe. Tá. Agora, no dia a dia, hoje, qual que é o segredo espiritual para a gente lidar bem com o sofrimento? Claro, com o sofrimento inevitável. Padre, tudo, no meu ponto de vista, tudo leva naquele sentido daquele sofrimento valer a pena.
Se eu Quando que o sofrimento transformo vale a o sofrimento inevitável em sacrifício, se eu tiro ele da banalidade do simples sofrer e coloco um significado dele, eu sofro porque eu sofro, mas eu sofro junto com Jesus, né? Junto com a minha família, junto com as pessoas que eu amo. Eu não estou sofrendo à toa. Eu estou passando por uma situação difícil, mas aquilo ali vai... Estou passando, o senhor disse bem, Exatamente. Todo sofrimento passa. Exatamente, eu estou passando por aquela situação difícil, mas eu estou passando junto de pessoas amadas, né? Valorizando aquelas pessoas que estão próximas de mim e sentindo o carinho delas. Esse sofrimento é mais fácil. Não é que vale a pena, mas esse sofrimento me transforma. E transforma certamente também quem está do meu lado. Transforma o meu entorno também. Não tenho dúvida disso. Bom, tenho aqui a participação da Geniza Arife. Ela diz o seguinte: como agradecer a Deus o dom da vida em uma realidade de muitas mortes prematuras, violência e injustiça? Padre, aquilo que a gente conversou, são mistérios que a gente não consegue entender. Por que crianças, jovens têm a vida interrompida tão precocemente com tanto sofrimento, né? Mas a certeza é uma só, né? Deus está conosco. Ele tem alguma explicação para isso que não é para mim saber, que não é para o homem Na saber. fala dela aqui, ela me desperta para a solidariedade, né? Sim, porque diante do sofrimento, a única saída plausível é a solidariedade para acabar com o sofrimento ou para, pelo menos, diminuí-lo, né? Então, eu não posso agradecer a Deus a vida boazinha, linda que eu tenho, enquanto o meu entorno está aí cheio de sofrimento, né? Aliás, esse é um risco que nós corremos hoje, não? De banalizarmos o sofrimento alheio. Sim, certamente. O sofrimento do outro, no meu ponto de vista, ele faz com que eu reflita o meu próprio sofrimento. É um espelho para mim. Se eu vejo alguém sofrendo, eu olho e penso, puxa vida, eu também sou limitado. Aquele sofrimento é meu também. Mas à medida que a gente vê na mídia, né, tanta coisa acontecendo, os imigrantes lá na Europa morrendo, aqui na barragem, né, que se rompeu, tanta gente morrendo na própria cidade, a gente corre um risco muito grande, padre, de banalizar isso. De nos tornarmos insensíveis. Exatamente. Na sua profissão, por exemplo, o senhor lida com a morte diariamente. Não há esse risco também de profissionais da saúde se tornarem insensíveis diante do sofrimento? Existe sim. Cada médico, um médico, ele tem uma maneira de enfrentar com ele mesmo. Porque vocês não podem se envolver emocionalmente, né? E penso que uma maneira errada é essa, é de se afastar, né? Porque à medida que você se afasta do paciente, do caso, você quebra um pouco aquela relação médico-paciente que é tão importante. Penso eu faço assim, eu me envolvo profundamente com cada caso, com cada paciente, com cada família, com cada história. E dessa forma eu consigo mostrar para eles que vale a pena aquele tratamento, que vale a pena passar por aquilo porque tem benefício. Se eu estou oferecendo um tratamento, é porque eu penso que tem benefício. Agora, com sabedoria também, né, Padre? Eu sei que a vida, que nós somos limitados, que a dor existe, a morte existe, mas e que eu vou fazer o que é melhor, o que eu consigo fazer de melhor naquela fase tão difícil. Correto. Bom, nosso tempo está passando, tá? Tenho aqui a participação da dona Sônia Eustáquio. Ela vê o sofrimento, citando o padre Giussani, como o limite em que Deus nos coloca para crescer na nossa consciência. Que bonito. O sofrimento é o limite e representa uma condição para Deus crescer na nossa consciência. Sim, concordo com ela. Então, como a gente fala, cada ciclo que a gente passa, cada crise que a gente vive, a gente abre uma nova possibilidade, um novo limite, né? Que termina aquele limite e começa uma nova possibilidade de uma nova experiência, uma nova abertura aí para uma nova caminhada. Tá certo. Bom, a Marileia Chaves diz o seguinte: explicar o sofrimento é impossível. Só sei que toda criatura sofre nesta vida, assim como vive também alegrias. Tudo está, nada é. A existência é feita de momentos tristes e alegres. Marileia, obrigado pela participação. Aproveito para mandar um abraço para Elisa Rodrigues, Paulo Marcos, Ana Paula, Alfeu Trancoso.
E agradeço também a Fátima Silva. Me recordo do meu pai, que com sua simplicidade visitava as famílias e rezava o terço, levando conforto a todos, através da Conferência de São Vicente Paulo. Fátima Silva, fraterno abraço. Vamos então, doutor Leandro, ao nosso ping-pong. Eu lhe dou uma palavra, o senhor me dá outra, no máximo uma frase. A vida. A vida é linda, a vida é bela e vale a pena ser vivida com toda a intensidade, desde que eu ofereço a minha vida em prol de alguém. Uma frase. A dor. É inevitável. O outro. Faz parte de mim. Compaixão. É importante para a fraternidade entre nós. Entre doenças. É uma situação difícil e que tem que ser vivida com sabedoria. Tragédia. Inexplicável. Sofrimento. Constitui o ser humano da mesma forma que a alegria também constitui o ser humano. Bom, eu queria terminar citando aqui Romanos 8:28. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Doutor Leandro, muitíssimo obrigado. Volte outras vezes. Obrigado, padre. Obrigado pela oportunidade. Bom, existe muito sofrimento no mundo. Nossa única tarefa é combatê-lo. Na próxima semana, voltamos mais uma vez com o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano, aqui pela TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço, até semana que vem.